Bom, gente, eu não sei vocês, mas um dos filmes que eu mais assistia na infância era o Por Água Abaixo. Caso você não se lembre muito bem ou não conheça, é aquele filme brabo demais que se passa no esgoto, onde tem vários ratos britânicos super carismáticos, tipo a Rita, que é a melhor personagem desse filme, perdendo só pro Alvino, porque não tem como competir com um rato bombado mentalmente limitado. O fresco e bunda mole do Rod, as rãs assassinas de aluguel com sotaque francês e o sapão, que é aquele sapo imundo que queria forçar um dilúvio para acabar com todos os ratos e repopular toda a civilização do esgoto com seus próprios girinos. Enfim, acho que a maioria das pessoas curte bastante esse filme, assim como eu sempre curti, e eu até reassisti ele antes de fazer esse vídeo só para refrescar a memória, que nem eu acabei de tentar mais ou menos refrescar a sua. E eu posso garantir que ele é bem divertido mesmo, até os dias de hoje, independente se você é um idoso decrépito ou um jovem cheio de energia e vitalidade. O que eu achei estranho foi ter descoberto que na época que ele saiu ele teve um orçamento altíssimo e não conseguiu exatamente recuperar todo esse valor na bilheteria, né? Deixando a rapaziada no prejuízo e até encerrando a parceria da DreamWorks com a Aardman Studios, que é aquele estúdio de animação que faz uns stop motion da hora, tipo Wallace e Gromit ou Fuga das Galinhas. Inclusive, eu ouvi dizer que tem um jogo e que ele é bem diferenciado. Mas como vocês já devem saber, né, a regra é clara. Se estamos nos anos 2000 e um filme de animação está prestes a sair justamente no auge do Play 2, é óbvio que teria jogo dele sendo lançado para todas as plataformas existentes. E pelo bem da ciência e pelo fato de eu ser muito desempregado, no vídeo de hoje eu estarei fazendo uma review completa, muito profissional e séria a respeito desse jogo. Mais especificamente o de Play 2 mesmo, porque infelizmente quase ninguém liga para Game Boy Advance e raramente você conhecia alguém que tinha um DS. E se uma pessoa tinha um DS, ela provavelmente estaria jogando, sei lá, Pokémon ou Mario Kart, e não o jogo do Por Água Abaixo, né? Mas beleza, já vai deixando o like aí, né? Assina os termos de mau gosto e se inscreve no canal pro meu possível sofrimento não ter sido em vão. Porque eu garanto para vocês que, embora esse jogo não seja terrível, ele tem seus momentos de tortura. Então, sem mais delongas, bora conferir esse jogaço junto comigo de conchinha na cama, bem sexy, e torcer para que ele seja tão bom quanto o filme, né? E para iniciar a review, nada melhor do que a gente sempre faz, que é começar falando do que vem primeiro, que geralmente é o menu irado. Eu gosto sempre de dar uma bela analisada nos menus antes de mais nada, e como já dá pra perceber, ele é cheio de uns PNGzão foda direto da capa do filme ou coisa parecida, o que acaba criando esse visual meio trash, mas pelo menos eles photoshoparam certinho as imagens, né, jogo dos incríveis de PlayStation 2. Aqui temos Start Game, que eu nem preciso dizer o que faz, né, acho que é um botão bem esclarecedor por si só. Temos as Profiles, onde o jogo te deixa ter 3 slots de save, e o legal é que cada um deles tem a fotinho de um dos personagens. E eu fiquei muito triste depois de ter descoberto isso, porque eu queria ter usado o slot da Rita, mas infelizmente, sem querer querendo, eu acabei usando o slot do Rod, que é 30 vezes mais paia e não condizente com a minha personalidade radical e descolada. Na aba de Missions, a gente pode selecionar as missões e, como eu já zerei o jogo, tá tudo desbloqueado. E basicamente cada uma delas costuma ser meio que 2 fases, então até que tem bastante coisa para aproveitar no jogo, embora algumas dessas fases sejam apenas dor e sofrimento. Os minigames eu vou ignorar completamente por enquanto, mas depois eu falo sobre eles ao longo do vídeo. E nas opções a gente pode, graças a Deus, inverter ou desinverter a câmera e ativar as legendas, que é uma coisa extremamente necessária nesse jogo, porque todo mundo tem um sotaque britânico até que bem forte, então é quase impossível entender as coisas que os personagens falam. É como se todo mundo fosse o Billy Butcher do The Boys, e eu não tô nem zoando. Just another second. Hoi! Just fire the thing, Roddy! E por último, e com certeza menos importante, temos os Unlockables, que são alguns prints quase aleatórios do filme, tipo esse que se chama Rod todo molhado, que não é isso que você tá pensando, pode ir tirando a mão da calça. Ou esse que é o famoso Charlie Wu, que é um rato chinês, e eu juro que eu não acabei de inventar esse personagem.
Mas o engraçado aqui é esse menuzinho de cheats que na verdade não serve pra absolutamente nada, porque esse jogo não tem cheat nenhum. E eu fui pesquisar, né? Até consegui achar uns 3 espalhados aí pela internet, mas nenhum deles você coloca aqui, porque eles são botões do controle que funcionam que nem os códigos do GTA, tá ligado? E não um texto. Mas sabe qual que é a melhor parte? É que esses códigos também não funcionam. Eu pelo menos não consegui fazer eles funcionarem de jeito nenhum. Nem no New Game Plus, nem durante o jogo e nem nos menus. Realmente os códigos desse jogo são um mistério. Eu chutaria que eles estavam escondidos em algum brinquedo do McDonald's, porque não é possível. Para achar um rato, você tem que pensar como um rato. Vamos lá direto pro que realmente importa, então, né? O jogo em si. A primeira fase é um tutorial, ele é um trajeto de obstáculos, o que é um pouco triste, porque a primeira coisa que você sente vontade de fazer quando inicia o jogo e vê essa casa enorme é andar por aí como se fosse Toy Story 2 e explorar o quarto do Rod e andar no carrinho dele, ou ver a sala com todos os filmes da DreamWorks, sei lá, mas lamentavelmente você precisa passar por esses obstáculos e aprender os controles. E eu até diria que esses obstáculos são estranhos, porque às vezes tem uma caixa de cereal que fica jogando infinitamente uma bolinha de golfe, ou tem uma Nerf escondida no armário, como se estivesse fazendo uma simulação da Guerra do Vietnã. Mas o que realmente é estranho é uma pessoa deixar na despensa, na mesma prateleira, uma caixa de cereal do lado da caixa de veneno de barata, atrás do açúcar, e pela proximidade desses elementos eu espero que no mínimo a caixa de pimentas muito ardidas não faça parte dessa refeição. E aliás, falando em pimenta, toda a família que mora na casa deve ter hemorroida, porque o tanto de lata de pimenta espalhada pela cozinha não tá escrito. É até pior, tá renderizado na sua frente, repetidas vezes. Mas voltando pro tutorial, se por um acaso você sair do trajeto dos obstáculos, o jogo te dá um jump scare com um solo irado de guitarra te dizendo que você falhou. O que é bem cômico, porque qualquer erro que você faz e acaba, entre aspas, morrendo, o jogo simplesmente e eu acho engraçado cair de grandes alturas nessa primeira fase, porque eu fico pensando na menina que cuida do Rod, né? Imagina, ela chega em casa de viagem e vê o ratinho dela, todo estirado no chão, igualzinho o Buzz Lightyear depois de descobrir que não voa. E esse tutorial é praticamente as Olimpíadas do Faustão, como dá pra perceber, né? E ele te ensina a pular, bater, arrastar objetos, escalar paredes, usar essas esferas bizarras pra sair voando. Enfim, todas as mecânicas aí de movimentação. Mas enfim, depois de chegar no final do tutorial, eu encontrei o Sid e ele me mandou direto pro esgoto. E o engraçado são essas cutscenes que são só prints do filme com as vozes dos personagens falando por cima e que por alguma razão não tem legenda. E o jogo inteiro tem legenda, menos nessas cutscenes de PowerPoint que contam a história do jogo. Então, juntando o fato de que os personagens têm um sotaque forte e a legenda não existe aqui, acaba que fica meio difícil de entender o que tá acontecendo. Nothing rude in calling him like you see him, mate. I'm as proud of me heritage as the next rat. Ghastly. Charing Cross, actually. Well, though, I think I had a great aunt from Ghastly, though. Sim, senhor, entendi toda a história. Pode mandar mais. E aliás, eu falei que eram prints do filme, né? Mas eu imagino que você esteja se perguntando quem diabos são esses dois mordomos que estavam aparecendo ali e por que que eles não existem no filme, mas calma, que depois eu explico tudo isso. E eu garanto que o motivo é digno de creepypasta. Não, mentira, é um motivo bem mais simples do que parece. Mas vamos lá, né? Chegamos aqui no esgoto e, bom, como que as coisas vão funcionar daqui pra frente, né? Primeiro, dá pra ver que o mapa é até que bonitinho, apesar de não ter nada pra fazer aqui, porque não tem como entrar em lugar nenhum, quase não tem ratos andando nas ruas, e os poucos que aparecem ficam falando que você é bonito porque tá usando um terno chique. Hell, now I feel a little bit underdressed. Mas é meio vazio, né? Não lembra muito aquela cidade cheia de vida que aparece no filme. De um lado temos um rato que eu esqueci o nome e do outro o Sr. Charlie Wu. Esses dois personagens são comerciantes rivais e eles te dão missões secundárias que envolvem fazer alguma coisa por aí na cidade, tipo bater numa gangue e você ganha dinheiro pra isso. Ou seja, é quase um GTA, rapaziada, se você fechar o olho o suficiente. Mas aqui no meio é onde 99% das vezes você faz as missões principais do jogo.
E olha, eu tenho muita coisa pra falar dessas missões, porque são muitos momentos memoráveis. E eu queria mesmo poder falar de todos eles nos míseros detalhes, mas aí o vídeo teria tipo 2 horas e ninguém assistiria, com razão. Então eu vou tentar falar o máximo possível, mas num tempo mais aceitável, né? Le Mission. A primeira delas, a gente precisa conversar com o vendedor ali da esquerda, que depois de 2 minutos muito longos falando muita coisa desinteressante, ele pede pra gente encontrar 6 moscas de uma espécie rara num lugar específico ou alguma coisa assim. E aí eu peguei o barco e fui pra lá. E chegando no local, uma das primeiras salas que dá pra ver é essa com uma espécie de armadura gigante. E a fase inteira a gente vai passando por vários lugares enquanto sobe cada vez mais. E no meio do caminho a gente encontra uns papéis escrito Brasil, Zil, Zil, e umas caixas de leite com aquele peixe que faz uma referência ao Nemo, e também umas lesmas e várias aranhas que eu não sei dizer se elas têm 11 ou 65 anos de idade ou se é só um cosplay de Trump, mas é uma das 3 opções com certeza. Claro, todo esse trajeto não é um passeio no parque, só que não chega a ser difícil. Na verdade, grande parte da dificuldade desse jogo, no geral, acaba existindo porque o jogo é meio cagado. E eu digo cagado por vários motivos, como por exemplo, o dano de queda nesse jogo é muito estranho. Às vezes parece que não tá tão alto, mas você vai lá, pula e... Outra coisa é que são só algumas paredes específicas que o personagem consegue se agarrar, e para saber qual que dá e qual que não dá, você vai ter que se jogar para descobrir. Mas um dos principais problemas são essas bolhas flutuantes que fazem você voar quando encosta nelas. Aqui no começo até que é bem de boa, mas quando tem muitas delas fazendo um trajeto enorme, tu precisa ter uma coordenação motora cirúrgica e a paciência de um monge, porque na maioria das vezes a distância que elas cobrem são bem contadinhas entre si. Então se você voar 1 milímetro errado, tu pode acabar não conseguindo chegar na próxima, e aí tu cai muito provavelmente na água ou morre pelo dano de queda e volta pro último checkpoint que foi a 2 km atrás. E eu sei que parece muito fácil, mas eu garanto que só parece. Isso sem contar em momentos como esse, onde você pode pegar um item e aí acaba errando uma bola e simplesmente morre, e aí tu volta num checkpoint lá atrás, e tudo isso porque tu queria uma porca para vender pro Charlie Wu e comprar uma vida adicional. Pois é, mas voltando a falar da fase em si, não tem nada de muito diferenciado. É um jogo até que normal de plataforma, onde você vai avançando e tudo mais. Mas aqui tem alguns momentos engraçados, tipo esse que do mais absoluto nada a câmera fica fixa e aí cai uma bola que claramente atravessou o aço dos canos e acaba recriando a cena do Indiana Jones. Outro momento engraçado é esse que tem umas estalactites no teto e quando você tenta avançar, plau, você morre instantaneamente. E tem esse elevador em formato de CD com um rato rapper fazendo um sinal de facção, que é a primeira vez que eu vi, eu lembrei do John Cena, na época que o personagem dele era um rapper. E ok, no final da fase a gente chega numa sala extremamente desgraçada, onde a gente procura pelas 6 moscas raras lá do vendedor. E como dá pra ver, é o local perfeito pra você morrer depois de pular de qualquer plataforma, porque meu Deus do céu, tudo aqui é muito alto. Mas ainda bem que isso acaba por aqui, a gente joga com a Rita depois disso, e senhoras e senhores, a Rita tem um hookshot, que é uma merda, mas é divertido. E eu queria só abrir um parênteses aqui, e eu já peço desculpas por isso, mas o fato da Rita ser uma mulher habilidosa e com atitude, e portar um hookshot, e fazer par romântico com o Rod, que é um cara bobão e meio ingênuo, acaba me lembrando da dinâmica Ada e Leon de Resident Evil, e por uma grande coincidência, o dublador do Rod é o mesmo dublador do Leon aqui no Brasil. E eu já vi algumas fanarts transformando os personagens de Resident Evil em ratinhos, mas eu sei, talvez eu esteja delirando. Talvez eu devesse fazer logo vídeos sobre Resident Evil para não ter que ficar citando essa franquia maldita que eu amo em todos os vídeos, mesmo que não haja motivo para isso. Fria Rita, como me irrita, é tão terrível, menina insensível, pra lhe conquistar, joias quero dar, como ela é cruel com Roddy, malvada até o fim, fria Rita, porque me irrita assim. Um
Mas beleza, o combo de ataque da Rita é igualzinho ao combo do Kratos e você pode achar que eu tô ficando maluco, principalmente por declarações recentes de alguns segundos atrás, mas olha só, eles são idênticos um ao outro, não vejo diferenças, apenas semelhanças. Mas brincadeiras à parte, a Rita quer recuperar o Rubi, que tá com o sapão, né? Mas para chegar até ele a gente precisa fazer um caminho estratosférico de enorme, começando aqui nas ruas e passando por umas salas infernais com engrenagens gigantes. E tudo isso seria muito fácil se o nosso hookshot funcionasse, porque parece que o cenário do jogo inteiro quer deixar bem claro que odeia ele a todo instante. Só um exemplo disso é nessa parte onde eu claramente estou com ele disponível, mirando certo, e aí tô macetando o triângulo, que é o botão do hookshot, e olha o que acontece. Beleza. Mas os dois momentos nessa fase da Rita que alugaram um triplex na minha mente foi primeiro esse na sala do Rubi, que a gente tem que pegar ele e para isso tem que pressionar essas duas placas de pressão para tirar esse vidro que fica em volta e teoricamente é só puxar essa estátua usando o hookshot e já era, né? Não tem como ser difícil. Achei fácil. O outro momento é logo depois disso, porque o sapão manda o Alvino e o Spike atrás da gente e eu precisava fugir pelo teto, mas nossa, como é impossível achar o ponto exato de onde dava pra usar o hookshot. E eu não sei se vai dar pra perceber, mas ele piscava bem rapidinho enquanto eu spamava o botão. Mas ok, depois de 2 horas tentando achar o ponto certo, a Rita estoura o vidro e sai deslizando nos canos até chegar no Jamie Dodger, e aí ela se encontra com o Rod e a gente vai pra uma fase de barco, onde tem que dar fuga nos capangas. E a única coisa que eu tenho pra falar desse momento é que eu achei bem engraçado derrubar eles e aí virar a esquina e eles aparecerem logo em seguida, como se há 5 segundos atrás eles não tivessem levado um míssil na boca. E só pra não deixar passar batido, essa mira aí é uma desgraça, mas já era esperado, porque é uma das maldições mais conhecidas dos jogos de PS2. No final dessa fase, o Rod e a Rita acabam sendo capturados, porque a Rita ficou meio que dirigindo sem dirigir e acabou batendo o barco. E aí a gente vai pra uma fase lá que tem que fugir das instalações do sapão, né, porque a gente é capturado, mas eu nem vou falar nada e vou fingir que ela não existe, porque é uma fase muito sem graça, honestamente. Ela é bem repetitiva e bugado. Depois dela a gente faz uma corrida contra o tempo pra chegar no barco da Rita, mas a única coisa que essa fase fez foi desgraçar minha mente. Mas ainda bem que após essa parte extremamente esquecível do jogo eu pude andar de barco, e até que é bem legalzinho na real pilotar o Jamie Dodger, não vou mentir. Aliás, a gente tá aqui de barco porque a gente precisa salvar um orfanato que tava inundando por causa do nível da água, e a gente salva o dia desentupindo um grande tubo de esgoto no final da fase. E eu não entendi até agora o que era pra ser essa esfera azul que ele joga ali. Em seguida, rapaziada, temos um dos grandes momentos desse jogo, que é uma missão que nos leva até uma boss fight com a tal da Arachne. E como assim você não faz a mínima ideia de quem é a Arachne? Você só pode ser um poser mesmo. Olha só, ela sempre esteve lá presente em cada cena do filme, e não o completo oposto de tudo que eu disse nessa frase. E essa boss fight é no mínimo engraçada, porque primeiro ela passa 10 horas te explicando que ela morava no Brasil e foi parar aqui na Inglaterra dentro de uma caixa sem querer, e aí ela quer porque quer que você faça um tour pelo apartamento dela, que é essa sala que estamos nesse exato momento, e do nada ela decide que vai deitar o Rod na porrada, porque ele obviamente não tá nem um pouco interessado em saber da vida amorosa dela ou quais móveis ela tem em casa. E é aí que começa a nossa batalha incrível. E eu levei exatos 25 minutos pra derrotar ela, pelo simples fato de que nos primeiros 23 eu tava tentando descobrir como que dava dano nela, porque mesmo cortando ela inteirinha, a vida dela não descia por nada. E claro, no outro minuto que falta eu tava rindo porque ela mete uma frase no português brasileiro mais gringo que eu já vi. Rato voce está fazendo-me irritado. Mas foi num momento aleatório que sem querer eu descobri que dava pra segurar os ovos dela e tacar no chão, e isso fazia ela se distrair na hora de juntar eles, e aí sim eu podia dar dano, e eu só precisei fazer isso uma única vez porque ela travou nessa rampa aqui e eu cortei ela em pedacinhos de uma maneira que até a Elise Matsunaga ficaria orgulhosa. E depois o jogo ainda me recompensou com a espada WhatsApp. Que sequência, meus amigos, a gente pega nos ovos pra depois pegar na espada, né? Sensacional.
E bom, gente, daqui pra frente o jogo tá cada vez mais perto da reta final. E aqui tem uma fase meio chatinha, onde eu tive que abrir alguns portões algumas vezes pra poder avançar com o barco e ainda jogar com a Rita em seguida. O que definitivamente não é tão ruim, mas de maneira geral é bem paia essas fases aí. Dá uma trabalheira abrir esses portões várias vezes e ficar voltando pro barco toda hora. Fora que tem esse minigame bem lento de fazer uma ponte com as caixas, o que inclusive é um daqueles minigames lá que eu falei no menu, mas sei lá. Eu não sei quem em sã consciência jogaria esse minigame enquanto no mesmo jogo existe esse minigame, que também é a antepenúltima fase do jogo, e amigos, especial é a palavra que define. Funciona assim, primeiro tu seleciona o tipo de castelo, que basicamente altera o tamanho dele e a quantidade de barreiras, e dentro dele tu posiciona 9 bandeiras, e tu tens que destruir as bandeiras do seu inimigo, e cada um dos jogadores tem uma besta e uma catapulta com 2 munições diferentes cada um. A besta tem um míssil que vai em linha reta e um míssil teleguiado muito foda que fica em primeira pessoa e você controla ele, enquanto a catapulta tem os ovos e a bola de tênis que vai um pouco mais longe que os ovos e dá uma quicada. E tu pode atirar em cima dessas marmitas no meio da água para se reposicionar da maneira mais não intencionalmente engraçada, e o seu inimigo pode atirar em você para te fazer voltar, o que é bem cagado e rendeu momentos como esse no qual o bot ficou atirando em mim 5 vezes seguidas. E cara, pra ajudar, a mira é bem horrorosa, às vezes claramente o bagulho tá certinho no ponto exato e tu erra mesmo assim, por causa da perspectiva também e tudo mais. E dá pra quebrar o jogo se você trocar de arma ao mesmo tempo que tu atirar. E eu espero que eu esteja mostrando isso na tela pra você nesse exato momento, porque eu não gravei isso na hora, porque isso aconteceu enquanto eu tava jogando de 2 com um amigo meu. E aliás, sim, esse jogo dá pra meter um multiplayer irado. A melhor parte é que durou meia hora pra eu, entre aspas, derrotar o bot, e eu digo entre aspas porque o jogo acabou e eu venci com ele me debulhando, mas beleza, né? Depois que eu passei disso daí, eu cheguei quase no final do jogo, onde tem uma fase com a Rita e, bom, nesse momento eu já tinha perdido toda a minha capacidade de raciocínio, porque eu tinha acabado de abrir 32 portões e logo em seguida ainda apanhei pro bot no joguinho dos castelos. Então meu cérebro derreteu e daqui pra frente eu basicamente só apertava o botão do hookshot e a Rita fazia o resto sozinha. E seguiu assim até pouco antes do grande finale, porque antes dele chegar eu enfrentei o LeFog e foi uma boss fight meio estranha, mas como eu já tava esperto por causa da Arachne, eu esperei ele usar a linguada enquanto eu ficava escondido atrás desse negocinho estranhamente suspeito posicionado no meio do mapa e acabou funcionando. Pelo menos pela metade da fight, porque a outra metade ele vinha pra cima na trocação sincera e se ele errasse o golpe ele ficava vulnerável, daí era só moer ele na espada. Mas depois disso, por fim a gente chega no final do jogo e eu vou até tomar uma água aqui rapidão, peraí. É o seguinte, primeiro tem uma boss fight, bem qualquer coisa, onde o sapão fica atacando nitrogênio líquido na gente, e o gameplay aqui é fazer ele tacar nessas máquinas 3 vezes cada uma, e é bem fácil. Depois tem a Rita no 3x1 contra os capangas, que também é bem easy, porque a Rita é OP, e o legal é que cada um deles tem uma fraqueza em específico, que envolve uma interação com algum objeto do mapa. E eu já adianto que o melhor de todos é esse aqui, com a fraqueza nesses dutos de ar que acabam revelando sua calvície. E terminando essa luta eu fui pra uma fase meio tonta com o Rod, que tem que andar em uns dutos, mas ninguém liga, então eu vou pro final de verdade, que tem 2 partes. Primeiro, tem essa estrutura aí que, mano, foda-se, tu tem que fazer o cara atacar os frascos em tudo e congelar os negócios tudo, e ativar umas coisas com o hookshot até ele fugir e ir pra segunda parte da boss fight, que veja bem, é estranhamente complexa e necessita de uma certa habilidade. Porque, primeiro, antes dele jogar o frasco na gente, tu tem que estar numa distância exata, que nem naquelas estátuas da sala do Rubi, para poder usar o hookshot e fazer ele derrubar os frascos na própria plataforma. Mas meio segundo depois de tu fazer isso, ele vai te atacar e tu vai precisar andar pro lado para desviar, e depois de desviar tem que acertar a plataforma onde ele tava para derrubar ela, porque ela fica meio congelada. E eu confesso que eu tava com sono já e bem cansado, então o meu nível de gameplay nessa parte estava simplesmente podre, mas uma hora eu consegui jogar bem e acabar esse jogo de uma vez por todas, terminando assim a grande experiência de jogar o jogo de Por Água Abaixo. I demand an apology. Tell you what, I'll let you be captain every other day. Conclusão.
Bom, rapaziada, chegou o momento de eu dar o meu veredito sobre esse jogo. E assim, no geral eu esperava bem menos. Pelo pouco que eu já tinha visto desse jogo, né, pelo pouco que eu já tinha ouvido falar também, eu achava que ele seria terrível do início ao fim, ou muito irado. Mas eu realmente estava com a expectativa lá embaixo, mas pra minha surpresa ele foi até que divertido. O que mais me encheu a paciência nesse jogo foram essas malditas esferas que com certeza fizeram toda uma geração de criança perder a vontade de viver. E uma coisa que eu não falei também ao longo do vídeo, mas esse jogo às vezes não é muito claro em relação ao que você tem que fazer. E por ele ser meio cagado, assim, meio bugado, faz isso ficar ainda pior. O maior exemplo disso é naquele momento que a gente rouba o rubi e precisa fugir. E o jogo te mostra a saída lá do teto por meio segundo, e aí quando você encontra o lugar que o jogo te mostrou, é quase impossível você fazer o que tem que fazer, simplesmente porque o botão de interação do hookshot não aparece de jeito nenhum. E outro momento estranho foi quando eu vi essa parede, e claramente eu tinha que derrubar ela, né, tava mais que óbvio, mas eu fui lá, atirei 3 vezes e nada aconteceu, e aí eu fiquei rodando no mapa, fazendo o resto das coisas que tinha pra fazer nessa fase, e depois eu voltei lá e tentei atirar de novo, porque não tinha mais nada pra fazer, né, só que dessa vez eu abri um buraco. Então assim, será que eu tinha que atirar 4 vezes? Será que eu não acertei exatamente o centro da parede nas primeiras 3 tentativas? Não sei, nunca saberei, mas enfim. Sobre a história do jogo, que eu não cheguei a comentar ainda, ela é um pouco diferente da do filme, mas eu tenho uma teoria do porquê que isso acontece. Isso tem a ver com aqueles 2 hamsters mordomos do começo do jogo. Eu tenho quase certeza de que quando eu era criança eu tinha um DVD do filme Os Sem Floresta, que aliás tem um jogo muito pica, que se vocês quiserem que eu faça vídeo é só comentar. E assim, nesse DVD tinha um trailer do Por Água Abaixo, mas ele era totalmente diferente do que acontece no filme, porque lá também tinha esses 2 mordomos, e eu passei a minha vida inteira sem saber a razão disso. Eu achava que Por Água Abaixo tinha uma sequência esquecida, ou uma série animada, tipo Kung Fu Panda ou Madagascar, que tem aquela lá dos pinguins. E eu descobri que não, que na verdade depois que soltaram o trailer do filme na época, eles decidiram mudar toda a história e remover os mordomos do filme pro arco do Rod, né, a história dele fazer mais sentido, totalizando mais de 20 minutos de cena cortada. E para provar isso que eu tô dizendo, dá para encontrar alguns pré-renders aí no YouTube, né, de algumas cenas não finalizadas que eles faziam parte. Então eu acho que tanto o jogo de PS2 quanto o de DS e o de Game Boy, que se não me engano também tem os mordomos, eu acho que eles seguem a história do filme antes dela ter sido refeita, porque não deu tempo de refazer os jogos também, e aí eles decidiram só deixar assim mesmo. E eu acho que isso faz sentido, porque a Rita também é diferente. No filme ela quer o Rubi porque a intenção dela é vender ele e dar uma vida melhor para a família dela, enquanto que no jogo ela só quer vender o Rubi para tirar umas férias, e nem dá pra saber se ela tem família, porque ela só menciona os pais dela e nada mais. Fora isso, no filme tem aquele rolê lá do cabo mestre, que liga a energia das instalações do sapão e que a Rita rouba ele também e fica usando de cinto. Aqui no jogo, isso nem existe. Ela tem o cinto desde a primeira aparição dela. Então eu acho que tudo isso faz sim bastante sentido, né? Ou eu tô ficando louco. Mas é isso. No geral eu gostei. O jogo é meio bugado e tem uns momentos cagados, mas é divertido. Tenho certeza que a maioria das pessoas que jogou esse jogo na época acabou conseguindo se divertir com ele. Eu só duvido um pouco que todo mundo tenha zerado, porque ele realmente é meio desgraçado, né? Mas enfim. De qualquer maneira, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Realmente é muito legal, fico muito feliz com isso, que você esteja aqui até esse momento. Espero que tenha gostado. Valeu e falou!